Vamos levar os pensamentos a Deus, né? Vamos agradecer a Ele por mais essa oportunidade que Ele nos está concedendo, que nós possamos louvá-lo Ele e estudar um pouco da palavra dele. Hoje seria vez novamente o irmão Paulo, ele que não está em condições de pregar, então que Deus abençoe ele e todo dia posso estar preparado. Está junto com nós aqui, tá bom. E Deus abençoe cada um de nós também, os demais, que estão enfermos. O irmão Daniel não pôde vir também, está lá com o pai dele hoje. Que o pai dele, o Germano, que é dia de ficar, não pode estar lá hoje. E amanhã também o irmão José Vicente gravou um áudio para mim falando que amanhã, com a permissão de Deus, ele pretende vir aqui, se Deus permitir, vir aqui nos visitar. Tá bom? Então vamos lembrar disso em oração. Amado Deus e Pai, queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nos está concedendo. Agradecemos, ó Pai, pela igreja aqui. Agradecemos pelos irmãos, família nossa. Agradecemos pela vida em Cristo, a salvação eterna. E pedimos em favor deste culto que estamos iniciando. Pedimos em favor do sino, que tu nos abençoa mais uma vez. Família de nossos irmãos paternos. Família também dos irmãos em Cristo. Pedimos em favor das pessoas que não podem vir, que estão trabalhando, os que estão em fraqueza. Pedimos às demais igreja, Pai, em nome de Teu Filho que pedimos, em nome dele agradecemos com perdão de nossos pecados. Amém. Falta com os olhos abertos. Os mosquitinhos vêm aqui e me atrapalham eu. Então vamos louvar o Senhor com o hino 73.
Eu cantei por causa que eu não sei como é pregar. Ok? 97. Ele é mi bemol, toco tudo com ele é natural, maior. Ok, é para ouvir.
Esse bemol, mi bemol. E eu não conheço o cantar, mas se já foi Então vai, 96. E 96 é bem maior. Só acabou. E canta sozinha, é bom cantar só e soprando. Não é secundário. E maior. Pra mim tá bom. Não cantei, tá bom, Deus. Cada
pastor Alexandre trabalho com isso, no nome do nosso Senhor Jesus, confessando os nossos pecados. Amém. Olha, hoje eu vim ciente que uma bola ia estar em condições de pregar. Então, não fiquei preocupado, né? Eu falei, estudando outros assuntos, né? Mas eu vou pregar um assunto aqui que é Miqueias capítulo 4, que nunca preguei, faz muito tempo que não estudo isso daqui, porque eu vou estudando e vou pondo no cartão de memória do tablet. Tem umas 800 por aí, todo dia leva aí um dia inteiro para um esboço, ou mais de um dia. Essa semana estudei bastante Isaías, passando da Bíblia explicada, que é explicada no tablet. E dá trabalho, não é fácil. Então vamos ver, de uma lida com aquela hora, antes de chegar aí o Carlão aí, aqui, mas vamos. Então, Miqueias, capítulo 4. Vou vir aqui para falar a página para você na outra Bíblia aqui. Depois de Jonas. A página é 997. E tem 13 versículos. Acharam? Todos acharam? Achou, Carlão? A página é 997. Livro do profeta Miqueias. Eu vou lendo e vou falando o versículo todo, depois pega a carona aí. Versículo 1. Aqui fala do fim dos tempos. Que o profeta Miqueias foi da época de Isaías. Né? Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e ele afluirão os povos. 2. E irão muitas nações e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. 3. E julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra a outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo de sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. 5. Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para sempre. Até aqui por enquanto, que não calculei mais, né? Irmãos,
Nós percebemos aqui, nesse versículo, primeiro, mas nos últimos dias, olha, nos últimos dias, fala tantos aí, os profetas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. Aqui abre uma claridade profética, que abre uma luz, uma claridade sobre o futuro deste mundo. O futuro, para alguns, vai ser glorioso, porque o reino de Deus. Mas para outros não. Aquele que morrer salvos, porque tem que salvar antes da morte. Aí, o seu futuro é glorioso, cheio de glória, porque vai morar no reino com Jesus. Então aqui ele oferece uma visão de esperança. Então nós, lendo a Bíblia, entendendo ela, nós vamos viver com esperança boa, não esperança boa neste mundo, de um tempo em que a casa do Senhor se tornará o ponto focal da adoração para todas as nações. Um dia vai acontecer isso, meus irmãos. Hoje nós temos local que nós adorar o Senhor, e lá vai ser um local de adoração para todos os povos, todas as nações. Então nós sabemos que nós não estamos perdendo tempo. Quanto mais nós servamos o Senhor, nós estamos ganhando tempo. Então, o contraste, o oposto entre o presente, que esse presente que nós vivemos é caótico, e o futuro de paz. Este mundo presente que nós vivemos está numa calamidade só, por causa do pecado. Antes de começar o culto, estava ouvindo conversa de filho matar o pai. Você imagina só. Hoje o pai, para corrigir o filho pode vingar quando ficar adulto, corrige quando é pequeno. Então, irmãos, está o mundo nessa situação. Agora, o futuro é de paz e justiça na terra futura, que vai ser aqui mesmo. O reino de Cristo milenar, ele vai descer, vai passar a igreja, todo mundo, para a grande tribulação. Esquece que a igreja não vai ser arrebatada antes. Uns falam que a igreja vai subir a ficar nas nuvens e o mundo vai continuar. Não. Paulo deixou bem claro, lá em 2 Tessalonicenses, que o homem do pecado, ele não vai vir, Cristo não vai vir antes que o homem do pecado se manifeste. O homem do pecado vai vir antes, na grande tribulação. Ele vai vir, que é o anticristo. Então Miquéia também profetizava durante a época de Isaías, pelo menos nos primeiros anos de Isaías. Esse versículo fala da idade do reino milenar. Então hoje, quantos que estão pregando, mas não profetizando? Se falar que está profetizando, ele vai profetizar algo fora da Bíblia? Por que Deus vai dar esse dom para nós profetizar, se tudo que precisa está aqui já? A profecia está aqui, ninguém tem esse dom de profetizar,
Deus nos dá a salvação, Ele nos dá a sabedoria e a capacidade para nós entendermos mais e para passar. E no versículo 2 ele diz: e irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor. Isso no futuro. E hoje, presente, nós convidamos as pessoas: vem para a casa do Senhor, vamos assistir o culto, etc. E a casa do Deus de Jacó, que é Israel, o nome Jacó, antes. Olha o que falou aqui, ó, para que nos ensine, é o versículo 2. Nós vemos aqui para o Espírito Santo, através do pregador, para que nos ensine os seus caminhos, para ouvir falar, ensinar os caminhos de Jesus, os caminhos de Deus. Será que todos estão andando no caminho de Deus? Não. Partiu um, morreu alguém, fala que Deus recebe com os braços abertos. Irmãos, é um engano. É um grande engano. Se a pessoa aqui nessa vida não manifestou a fé de Jesus, um arrependimento genuíno, e depois que ele morrer vai falar que Deus está de braços abertos, outro que está com os braços abertos esperando é o inimigo. Então ele fala: nos seus caminhos e andemos, olha aqui, ó, pelas suas veredas. Vereda é um caminho estreito, apertado. Vereda, português antigo. Ela é apertado, cheio de dificuldade para andar. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. É um versículo chave, isso aqui, dentro de um capítulo que apresenta uma visão profética. Quem gosta de visão, está aqui. Isaías teve essa visão. Aqui, Miquéia teve essa visão. Todos os profetas, Elias teve. Então vem aqui. Apresentamos a visão que eles tiveram. Visão profética do quê? Do quê? Do futuro reino de Deus. Passado não tem jeito de se fazer uma visão, você conhece. Nós sabemos o que aconteceu para trás. Mas para frente, não. Nós não sabemos amanhã o futuro. Nós não sabemos. Agora, o versículo em particular descreve a conversão das nações que buscarão o Senhor. Mas quando? Na segunda vinda. Quando eles veem, no final da grande tribulação, no início de iniciar o reino milenar, quando eles veem Jesus nos ares, vindo derrotar o anticristo, que é a batalha do Armagedon, e Jesus que vence, aí eles vão converter. E a direção de Deus, eles vão buscar, depois da conversão deles, essas nações vão buscar a direção do Senhor. Quando as pessoas se convertem, irmãos, quando eu me converti, o que eu fiz? Eu procurei a direção do Senhor. Então vou mudar, vou seguir um outro caminho, começando de novo, começar tudo de novo. Que passou para trás, ficou para trás. E assim é todos nós. Como que você vai falar que convertemos, mas estão no caminho velho, como antes. E a direção de Deus, emanando de Jerusalém, reconhecendo-o como Deus de Jacó, e confiando e aprendendo. Primeiro você tem que confiar.
ter fé e confiar. Senão nós não aprendemos. Se nós não confiar nas Escrituras, não confiar na Bíblia, crer que a Bíblia é inspirada, não vamos aprender, porque nós não vamos estudar ela. Aí não vai aprender os caminhos de Cristo, vai ficar no caminho velho, original, o caminho do homem. Aí ele fala: e subiremos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó. Indica que os gentios virão ao templo de todas as partes do mundo. Isso é no final dos tempos. Vai ter muitas conversão. Logo eles farão o que o Senhor tinha o propósito de fazer de todo o tempo. O propósito de Deus, a vontade de Deus, é que o povo dele, escolhido, se converta. Por isso Jesus veio para eles. Mas como nação, não converteu. No Evangelho de Marcos, eu vou ler aqui, capítulo 11, versículo 17, diz assim: e os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covis de ladrões. Então, o Marcos, o evangelista, diz assim: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vocês fizeram o contrário. Vós tendes feito covis de ladrões. Porque é Sião, sairá de lá que vai sair a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Na realidade, não corresponde à lei mosaica, mas sim um regulamento para o povo viver na presença de Deus com amor, não com obrigação. Coisa mais ruim, irmãos, é vivendo uma vida cristã debaixo de lei, obrigado. Como que vai viver? Que alegria vai ter? Está debaixo de lei, como se fosse para cumprir mesmo. Então, mas o povo ia viver na presença de Deus num lugar onde a igreja reúne para cultuar a Deus. A igreja hoje aqui ela reúne, mas vai ter um outro lugar, irmãos. Lá vai ter. Provérbios 6:23 diz assim, ó: porque o mandamento é lâmpada, e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Quando o crente, o cristão, ele é repreendido, recebe repreensão da palavra, é para andar nos caminhos de Deus. São o caminho da vida. Por isso que a Bíblia nos corrige. Esta é a razão dada pelo profeta, pelo andar com que as nações agem para ir a Cristo em Jerusalém. O profeta tinha todo esse motivo para poder caminhar o povo, para poder andar nos caminhos do Senhor. Olha, veio desde o início do mundo, temos os profetas, depois veio Jesus, deixou o ensinamento dele, o Novo Testamento, e vai até o final. Todos verdadeiros servos de Deus, eles preocupam o povo para andar no caminho de Deus, do Senhor, para deixar de pecar. Isso veio do começo e vai terminar assim. Sempre vai ter alguém que vai defender o Evangelho.
sempre tem alguém que vai servir a Deus. Sempre vai ter alguém que quer andar nos caminhos do Senhor. E sempre vai ter aqueles que não querem andar no caminho de Deus, quer andar no caminho largo, no caminho do mundo. Ninguém quer andar no caminho estreito. Então aqui no 3 ele fala assim, olha, falando aqui, porque o único ensino é luz e o mandamento é lâmpada. Então, e julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas, que de longe, e converterão as suas espadas, Isaías também diz isso, em paz. Olha, quando uma pessoa se converte, é converter mesmo, ele muda. Então as nações que guerreiam, aquele tempo falava de espada e paz. Em vez de ali guerrear com espada e matar pessoas, o inimigo, aquela luta, vão ter paz. Então, não vão usar mais espada, vai ter pá. Enxada, quer ver, foice, e as suas lanças, né, de flecha, de luta, de lanças, em foice, vão trabalhar, vamos roçar. Uma nação não levantará a espada contra a nação. Pronto. Paz. Isso no reino milenar. Porque quem é o rei vai na Cristo. Nem aprenderão mais a guerra. Não vão aprender mais a guerrear. Não vão procurar guerra. E ele julgará muitos povos. Significa um arbitragem, um arbítrio, como no jogo. Entre eles. Então Jesus, no reino milenar, ele vai ser como um árbitro. O resultado é sua arbitragem e repreensão será a abolição da guerra, o estabelecimento da paz. Guerra não, só paz. A prosperidade de paz universal vai ter uma prosperidade, aqui hoje não, nesse tempo não, mas lá naquele tempo vai ter uma prosperidade universal para todo o tempo. Prosperidade. Essa paz vai ser no mundo todo, porque não vai ter, o inimigo está preso no mundo todo. E castigará nações poderosas até as de muito longe. Na realidade, significa agir como árbitro de disputas e diferenças. A arbitragem da espada não será mais empregada, quer dizer que vai guerrear com espada. Não vai mais ser usada para a guerra. A economia do mundo, como é que está hoje? Não está boa, cada vez pior. Que até, de uma certa forma, sempre foi dirigida para a guerra. Mas naquele dia, não vai ter isso. No reino milenar com Cristo, que está reinando com Cristo, será dirigida para a paz. Reino milenar. Porque para o bem de todos. Mas para estar lá nesse reino, tem que ser preparado aqui. Aceitar Jesus. Tem que ser nascido de novo. Falando do reino milenar de Jesus aqui na terra. Não é em outro lugar, não. É aqui. Os que converteram antes da morte vai estar tudo aqui de novo. Nem que morreu, mas vai estar com outro corpo. Um corpo glorificado, um corpo que não morre, um corpo que não sente dor. O versículo 4 agora. A prosperidade universal. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. E não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o diz. Então você não vai só ter medo, ninguém vai espantar. Ninguém vai correr com você. Ninguém vai tirar você. Ninguém vai ser despejado.
E não haverá quem o amedronte, vai fazer medo, intimidar as pessoas. Hoje muitos vivem sobre pressão, com medo, não sabe o que vai vir no futuro, não sabe o que nossos filhos vão encontrar no futuro. De maneira nenhuma, uma das melhores declarações que foram feitas, o temor será uma coisa do passado, já passou. E nós também, temor depois da morte é coisa do passado. Então nós não tem medo que vem depois da morte, para quem morrer com Cristo. Porque o que produz o temor já se foi, porque a boca do Senhor dos Exércitos disse. Vamos ver Provérbios 6:23 também um pouco. Porque o mandamento é lâmpada, que falei aquela hora, e a lei é luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Então, se não tiver repreensão, não vai ter um bom caminho. Para você andar bem no caminho, você tem que ser repreendido. Agora, o compromisso espiritual, versículo 5. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Letra minúscula. Mas nós, ele fala, nós andaremos em nome do Senhor. Letra maiúscula. Nosso Deus, para todo o sempre. Viu só aqui, versículo? Porque todos os povos andam cada um no nome de seu Deus. Todos. Tirando os salvos, os cristãos, então cada um anda atrás do seu Deus. Está seguindo o seu Deus. E quem que é esse Deus? É o diabo. É o diabo. Embora todos os povos andem cada um no nome do seu Deus, assim também como antes e depois, refere-se à idolatria. A idolatria é muita. Idolatria das nações. Por causa da rejeição do Senhor, ao Senhor da glória, como a maioria tendo feito durante todo este muito século. Vem continuando a idolatria. Miqueias diz: nós, contudo, andaremos em nome do Senhor nosso Deus para sempre. É isso que nós temos que falar. O que o Deus de Israel é, o único Deus verdadeiro, apesar dos fracassos de Israel, isso nunca deve perder-se no pensamento. Se o povo fracassa, mas Deus não. O Deus de Israel, o Senhor nosso Deus, Deus de Jacó, Deus de Isaac, Deus de Abraão, mesma coisa falar, Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus de Abraão. Por último, conduzirá as nações do mundo da idolatria ao verdadeiro culto. Isso será assim durante a idade do reino milenar. Nós primeiro estávamos certo, cultuando de uma maneira, antes da conversão. E agora cultua de outra maneira, que agrada a Deus. Agora, a restauração de Israel, uma nação eterna sob o Messias. 6. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava e recolherei a que tinha sido expulsa e a que eu tinha maltratado. Naquele dia eu congregarei a que cocheava. Quem sabe entende o que é cocheava? Manquejar. Coxo. Eu estou andando esse dia assim, na vida. Então, olha bem. Ele congregarei, vai ajuntar. Congregar vai reunir. Na congregação.
que cocheava, aquele Israel que está mancando. Ele vai reunir, ela está mancando. Não está andando bem servindo, está mancando. Mancando nunca anda igual o outro. Vai com dor. Hoje, mas quando tiver dor no joelho, dor no pé, pronto, assim. E recolherei a que tinha sido expulsa e a que eu tinha maltratado. A primeira frase se refere a Jacó. Jacó, você sabe que ele ficou coxo, o manco. E quantas vezes eu comecei a mancar lá em Bauru, chegava na igreja, o pastor Antônio do outra porta falava, vem o Jacó lá, mancando. Na luta com o anjo, pode ver, na luta ele perdeu, claro, que aí depois passou o nome de Israel. Deu o anjo, feriu a perna dele, ficou manco, coxo. Então, a primeira frase refere a Jacó, que não chegou a ser o Israel até que ficasse aleijado. Precisou aleijar ele. Pronto. E hoje, irmãos, às vezes Deus precisa aleijar uma pessoa para poder ela vir manco, mas para servir. Que não vem pelo amor, vem pela dor. É isso. Então, portanto, Jacó como uma nação não será restaurada e abençoada até que ela não, no sentido espiritual, falando assim, esteja entrevada, quer dizer, paralítica pela aflição. E aí Israel como nação, o remanescente, as 12 tribos de Israel, vão converter na última tris, como diz. Vai passar toda a grande tribulação. O anticristo vai entrar com tudo, acabar. Mas o que é predestinado antes da fundação do mundo, não. Quando Deus conhece que aquele que vai aceitar ele não morre, pode cair, pode quebrar, pode acontecer qualquer coisa. Ele é um predestinado. Então a gente já sabe, morreu sem e não converteu, já sabe, Deus já soube antes, ele não era um predestinado. E quando você vê que a pessoa passa a beira da morte e não vê, então você fica assim, ó, Deus tem um propósito. Ele sabe, não obriga, ele sabe. Então, esse remanescente, ele vai só crer em Jesus, e não só eles, como os que estão dispersos, judeus, e as nações gentias, Rússia, tudo que é estrangeiro, que não é judeu. Quando vê Jesus vindo, esse é o Messias. Esse é o Messias, porque antes não guerrearam. Esse é o Messias. Aí vai ser salvo pela vista, não pela fé. Aquele que for salvo pela fé, ele é transformado num abrir e fechar de olhos. Não vai entrar ímpio. Que Jesus já disse para Nicodemos, tá? Necessário nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então tem que ter um novo nascimento na última hora. Foi quando nem Tomé teve que ver para crer. Então, deste modo se cumpre a última frase. E aqui eu tinha maltratado, quer dizer, que tinha afligido. Esse versículo fala da restauração de Israel, um dia. Israel que foi tirada, agora será posto de volta. Certo? E da que cocheava, farei um remanescente, tá vendo só? Farei um remanescente, um restante, um resto. Porque senão o anticristo mata tudo. Vai ser tão terrível na grande tribulação, porque ele vem, no começo é 3 anos e meio, de para 7 anos. A grande tribulação. 3 anos e meio vai ser de paz. Ele vai para ser um governo que todo mundo vai lá. Não teve igual. Ninguém. Aí vão conquistar esse, ó. Eles vão pegar Messias, ó, para sentar no trono. Aí ele vai começar a mostrar as garras. Depois de 3 anos e meio.
Aí quando vai ver, já é tarde. Aí vem chicote, né? Aí vem. E daqui tinha sido arrojada, aqui no versículo 7, para longe, uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Então, e é arrojada para longe como uma nação remota. Refere-se a eles quando foram lançados para longe, depois da crucificação de Cristo. Eles foram jogados para longe. Eles perderam em 1948, mais ou menos, me lembro direito, que eles voltaram a ter como nação. Porém, o que cocheava como remanescente refere-se à porção de Israel que sairá da grande tribulação. Eu vou ler 2 versículos de Zacarias aqui. Depois parar, não dá para terminar. 13, 8, 9. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas e expiarão, mas a terceira parte estará nela. 9. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Ela é Israel. No final, Zacarias também está falando. Mas agora serão reunidas novamente. Elas vão ser reunidas. Além disso também, deste pequeno remanescente, né? O Senhor fará uma nação robusta. A última frase declara a certeza desta profecia, de agora e para sempre. Amém? Que Deus abençoe nós todos, que amanhã estaremos aqui novamente, se Deus permitir. Que ainda vamos cantar agora. Agora para soltar a voz, porque eu não tenho agora.